Oi, gente, boa noite. Estamos hoje num cenário diferente. Estamos aqui falando de outra parte da casa, que tivemos um pequeno probleminha hoje com o nosso cenário habitual. Tanto é que eu levei aqui um bom tempo para calibrar a iluminação, etc. Mas aqui estamos, com a graça de Deus. Vamos conversar nesta quarta-feira, todos nós, como sempre fazemos. É sempre com enorme alegria, porque estar com vocês nesses momentos, assim como com os médios durante os tratamentos que fazemos, dos trabalhos online que os médios têm feito juntos, é um momento maravilhoso. Nos deliciamos, nos vemos, mesmo que seja, né, pelo um quadradinho da carinha ali no celular ou no computador, mas estamos presentes uns com os outros de alguma maneira. E assim, as nossas palestras online, elas vão indo, porque entram dentro da casa das pessoas, é feito, tudo feito dentro da minha própria casa, que vai para a casa de outras pessoas. Isso gera uma intimidade muito gostosa, uma intimidade muito legal, que a gente pretende que isso se perpetue, né? A gente já falou aqui várias vezes, voltamos a falar, que mesmo com o retorno dos trabalhos presenciais, que cada dia, né, tá indo mais para frente, mas mesmo com o retorno dos nossos trabalhos presenciais, nós vamos continuar com as nossas palestras ao vivo aqui pelo Facebook do Santuário Espírita Caminho do Bem, né? A gente pede a vocês que vocês propaguem, que compartilhem, porque nós estamos com esse propósito. A missão do santuário hoje, nesse propósito, é levando a mensagem do Cristo Jesus, fazer com que as pessoas transmutem, modifiquem, repaginem-se, né? Buscando novos parâmetros, novos paradigmas, para que essa população brasileira, população humana, principalmente a população brasileira a quem nos referimos, com quem conversamos e aonde estamos, possa buscar, né, essas transformações enquanto é tempo, gente. Porque nós temos dado assim demonstrações bastante claras ao plano espiritual, não é nenhum com o outro, porque isso já não está mais caindo na prova da vida. Nós estamos dando demonstrações muito claras ao mundo espiritual das nossas dificuldades de estarmos alinhados à moral e à ética, né, cristã que Jesus nos ensinou, e aqueles que não estão alinhados sob hipótese alguma, né? Então tem aqueles que buscam alinhar-se, que fazem o esforço de alinhar-se, mesmo que cometam equívocos no decorrer do dia, nos processos e tal, buscam, mostram, isso está dentro da sua estrutura mental, ele sabe que está acontecendo isso, ele busca transformar. Mas tem aqueles que nem isso. Então foi sob esse tema que a mensagem dessa semana fez-nos um alerta, né, na nossa casa, e a gente também divulga a mensagem pelos canais competentes, e as palestras sob essas mensagens também é uma forma de divulgação. Então, nós tivemos a mensagem do nosso mentor nessa segunda-feira, onde o tema girou em torno da separação do joio e do trigo, que já falamos aqui várias vezes, mas ele dá um toque muito bom, muito agradável, delicioso da esperança e da fé, porque o que ele nos mostra é que de fato agora nós estamos num processo, como sempre, o tempo todo, que a gente semeia e colhe, semeia e colhe. Mas nem sempre aquilo que a gente está colhendo naquele momento foi da semeadura de ontem. A gente colhe hoje o que foi de semeadura de muito mais tempo atrás, né? Porque a semente, uma vez colocada na terra, ela precisa passar pelas suas metamorfoses ainda lá embaixo, romper toda aquela estrutura, sair, né? Aparecer no mundo, tomar o seu sol, alimentar-se, crescer para poder ser colhida. Então, a colheita moral, a colheita que Jesus nos fala, a colheita
que tantos espíritos benfeitores nos avisaram no decorrer da nossa vida, ela não é de imediato, não é que a gente plante ontem e colha hoje. A gente já plantou, o que estamos colhendo hoje já foi plantado há muito. E a gente tem todos os dias a chance de fazer novas plantações para que à frente, essa colheita à frente, seja mais proveitosa, mais coerente com o homem que estamos nos tornando. Porque o propósito é esse, a gente precisa mudar. Se não mudar, não tem sentido. Não tem sentido estarmos encarnados, não tem sentido constituirmos família, não tem sentido termos uma nova personalidade, não tem sentido, como se diz, criarmos o nosso ambiente social com as dificuldades, com todos os processos que ele insere. Não tem sentido nascer em tal lugar em vez de tal lugar, não tem sentido a raça com que estamos nessa encarnação, não tem sentido a nossa condição social, intelectual e moral. Então, tudo isso, o propósito é que a gente evolua, que a gente progrida. Então, essas nossas semeaduras diárias no propósito de à frente a gente estar numa condição melhor, né? Colher, fazer a nossa colheita numa condição melhor. Se é para ficar todo dia, né? Toda encarnação, todo processo igual, né? Os propósitos vão-se, porque se não tem resultado, para que ter um investimento nisso aí, né? E para o mundo espiritual isso é um grande investimento, porque cada encarnação nossa é todo um processo de análise, de estudo, de planejamento, de elaborações de uma série de coisas para aquela encarnação. Então, para que isso tudo, se o sujeito vai nascer, viver e morrer igual como veio? Então, o propósito é, de fato, essa evolução, né? Mas temos o livre-arbítrio, óbvio, que a gente só vai evoluir quem quer. Bom, então, os mentores vieram essa semana com essa mensagem que fala dessa separação do joio e do trigo, mas que o processo não está sendo uma separação, essa separação já foi feita, né? Nós já nos determinamos e já mostramos para o mundo espiritual se somos joio ou se somos trigo, não é? Isso já está claro, mesmo que seja processos bem elaborados dentro disso. E que, independente de muitas coisas, há um processo todo de trabalho, de investimento do mundo espiritual sobre nós, o mundo espiritual evoluído, né, superior, sobre nós, para que a gente evolua. E aí vem, então, a nossa esperança e a fé de que, apesar de tudo, a gente ainda tem boas condições, né, oportunidades, né, não está de tudo perdido. Então, vamos lá. Aí eles começam, meu golinho de café, peraí. Acho que eu vou começar a fazer propaganda de café e ganhar uns trocados, sabe? Todo dia, todo santo dia eu posto propaganda de café, tudo que é café, bebo café, em entrevista, bebo café, nas minhas lives, bebo café, nos congressos. Então, assim, tá na hora de eu começar a ganhar alguma coisa com isso. Vamos pensar nessa campanha, mas vamos lá. Bom, aí ele começa falando que não entra, que o mundo espiritual, ele realmente não entra nas discussões dos direcionamentos humanos quanto às suas próprias crenças, quanto às suas próprias direções, quanto aos seus próprios sentimentos de afeto ou desafeto, de concordância ou não aos princípios éticos e morais de um e de outro. Ou seja, o plano espiritual não está julgando, ponto. Não vai entrar nas questões que gerem e que sejam questões de julgamento. Então, ele não entra nessa discussão, não entra nesse patamar, tá? Então, se eu penso tal coisa, se eu gosto de tal coisa, se eu creio em tal pessoa, se eu apoio determinada posição política, se eu apoio determinada situação social, se eu penso nisso, se eu gosto de fulano, se eu não gosto de Beltrano, eles não entram nessa questão, tá? No que tange a eles, tá?
ele só tem uma barreira. Ele só vem na população, na humanidade, eles veem uma barreira, que é o limite entre duas situações. Que a situação é os princípios morais do Cristo, se os indivíduos estão portando esses princípios ou não. Se os indivíduos já introjetaram os princípios morais, as atitudes éticas ensinadas por Jesus, tá? Ele fala isso porque espera que nós sejamos perfeitos? Não, claro que não. E aí é que ele vai explicar, tá? Bom, então, se tem, se não tem, se porta, se não porta, né? Bom, aqui, mesmo assim, aquele que tem, tá? Mesmo que não seja na profundeza da alma, ou seja, ele já trouxe para dentro, mas ainda transita na sua superficialidade. Ele ainda não introjetou profundamente, ou seja, tem dúvidas, comete equívocos, tem momentos que quer brigar, tem momentos que julga, tem momentos que escorrega nas questões, né, referentes aos princípios morais e atitudes éticas. Mas ele já tem esse norte, ele tem essa preocupação. Será que eu devo fazer aquilo que eu estou com vontade? Sim ou não? Então, isso já é para eles uma luz imensa de esperança nessa população, que essa população, então, tem jeito, tá? Então, mesmo que não na profundeza da alma, mas se aponta em seu caminho esse exercício, ou seja, se ali, como está escrito no livro dos Espíritos, se faz aquele esforço todo dia para se modificar, se é atento, se é vigilante consigo próprio, se vê, se sabe, se reconhece as suas imperfeições, os caminhos que levam à sua queda moral, se evita-os, se sabe abrir novos caminhos mais coerentes com a moral e a ética, e se possa futuro haver de fato uma materialização desse sentimento. Então é assim, né? Na vigilância, no exercício cotidiano, no esforço cotidiano, é que no futuro isso vai estar totalmente introjetado, né? Então, todo saber, todo conhecimento, todo aprendizado passa pelo exercício para se concretizar em nós, né? Bom, então esse grupo, como ele fala assim, esses espíritos estão de um lado. Do outro lado, aliás, estão desse lado, que é o lado do bem, é o lado do bom. O outro lado, tá? Que é aquele que não tem na palavra, que não tem na ação, que não tem no pensamento e tem somente o sentimento destrutivo na busca de destruir os germes nascentes desse bem nos outros, esses estão do outro lado, né? Então, são aquelas pessoas que, além de não estarem fazendo o mínimo esforço, não gostam, não querem, não se identificam, não estão nem aí para essa tal de moral cristã, a ética, né, cristã, ou seja, o bem proceder com o próximo, né, que faz só o que quer, que as suas atitudes são destrutivas, que o seu pensamento é um pensamento que gera discórdia, cisânia, confusão, desequilíbrio, e que ainda por cima tem prazer e faz questão de ter ações que prejudicam, aliás, o germe do bem nascente naquele outro, porque nós estamos fazendo esforço. Então, quem faz o esforço está na linha de frente da batalha, recebe tiro de todos os lados, né? Então, precisa saber se defender disso. Como somos falhos, as nossas defesas são falhas. E esses espíritos do outro lado, eles reconhecem isso em nós
né, reconhecem isso naquele, justamente provocar o seu desequilíbrio, a sua dúvida, para provocar uma cisânia íntima e a pessoa ir perdendo a coragem, e perdendo a fé, e perdendo a esperança de ser melhor, de que tudo possa ser melhor, né? Aí ele fala, porque é claro que mesmo que haja dúvida em seu próprio sentimento, em seu próprio coração, na hora de algo, quer dizer, na hora que vai estar diante de alguma coisa, que vai fazer algo, né? Porque sempre haverá e sempre haverá de fazer algo, ele terá dúvida e sempre terá dúvida, né? No pensamento e na hora de jogar o pensamento na ação do seu dia a dia, quando busca uma solução. Então, os espíritos, né, que estão daquele lado que ele fala do bem e do bom, mas que não são ainda espíritos do bem propriamente dito, homens de bem, estão no exercício, no caminho de serem homens de bem, que somos nós, a humanidade na Terra, né? Não somos espíritos de um mundo regenerado, nós ainda somos espíritos de provas e expiações, né? Então, esses espíritos, na hora que precisam pensar e tomar decisões, eles têm muitas dúvidas. Nós temos dúvidas todos os dias, né? Quando busca soluções. Que isso, ele vai explicando, ele vai falar de uma maneira maravilhosa. Que isso, graças a Deus, vocês vão ver. Aquele que não tem dúvidas, tá? Que não tem dúvida, ou é um anjo, que não é o caso, né? Ou é um mal, porque o mal não tem dúvidas. Eles gostam, sabem e fazem, tá? Por isso, o mal é imediato. Por isso, faz tudo na hora, porque eles não têm a menor dúvida, não param nem para pensar, tá? Aquilo já é isso, eles não têm dúvida quanto a isso, vão lá e pau, fazem, né? Porque são orgulhosos, vaidosos e soberbos, né? Então, ele não tem dúvida, ele é o senhor da razão, né? Porque o orgulho, a vaidade, a soberba leva a isso. Eu sou o senhor da razão, então não tem a menor dúvida. Isso aqui que eu estou fazendo é o que eu vou fazer mesmo, eu não tenho dúvida, não paro para pensar, não tem jogo de consciência. Acabou. Não paro para pensar se isso vai ser bom, se não vai, se isso vai afetar alguém, se não vai. Sendo bom para mim, tá ótimo. Pronto, tá? Agora ele fala, agora o bem sim, né? Aquele que ainda permanece na dúvida leva mais tempo, mas faz o correto, mesmo que cometa um erro lá, um erro cá, que sempre haverá. Não são erros éticos e muitas das vezes são erros de compreensão, né? De entendimento da situação em que está, de compreensão do momento em que está inserido, né? Então, cometemos erros? Cometemos, mas não são erros éticos, no sentido de que eu sei que isso aí está errado e vou lá e faço, né? Não mal procedo, tá? O mal tem boca afiada, tem distúrbio, tem propensão clara, definida. Então, o que ele está dizendo é que o mal é nítido. Ponto. O mal é nítido, tá? Ele fala, você escuta o mal. Ele age, você vê o mal. Por isso, não há de se dizer às pessoas que não vi que isso era mal. Não vi que isso era mal. Não vi que o sujeito era um cara ruim. Eu não vi que aquilo ali estava ruim, não era legal, né? Se não reconheceu o mal, é porque este mal que possa se pensar. Ou seja, esse mal que reside, que ele está falando, um mal que não reconhece o mal lá porque esse mal está aqui, é o orgulho. Porque o orgulho não permite que você se veja como um ser humano que precisa modificar-se, que você se veja como um ser humano que precisa se melhorar, que você se veja como um aprendiz. Não, o orgulhoso se acha pronto e acabou, né? Então, ele não percebe o mal no outro, né?
Porque ele jamais vai admitir o mal em si mesmo, né? Bom, então não é uma situação que dependa do que se crê um ou outro, mas sim uma situação que vem como uma divisa, como aberto foi o mar para os hebreus, tá? Quer dizer, já está aberto. A situação hoje, essa que ele fala, essa dicotomia que a gente vive hoje, do joio, do trigo, como abriu, né, o mar para os hebreus, no mundo abriu-se uma fenda, que ele fala, um sulco, uma fenda, dividindo de forma clara o que estão em um caminho e os que estão em outro caminho. Então é isso que eles estão vendo. Eles não estão medindo as coisas e percebendo as coisas em meandros da nossa estrutura encarnada, né? Eles estão vendo isso na nossa estrutura mental, psicológica, espiritual, tá? Aí ele fala, então esse sulco, essa fenda está aberta. De um lado estão uns, do outro lado estão outros. E não adianta, porque não há ponte para passar de um lado para o outro nesse momento. Então, pergunta-se que momento é esse, né? Então, nesse momento, não foi permitido a construção de uma ponte entre um lado e o outro. Porque nesse momento, a marca do Cristo já foi feita. Não adianta que não há como ir de um lugar para outro. Isso ele está falando metaforicamente pelas nossas questões espirituais. Então ele está dizendo o seguinte, não adianta você ser um joio e querer se passar como um trigo, né? Forjando situações para parecer um trigo, porque a marca de joio já está na sua cabeça. Os seres humanos já foram marcados pelo mundo espiritual. Jesus já sabe quem é quem. Já sabe quem é quem, como cada um é e o que vai cada um fazer, tá? Então, essa coisa de, essa ponte que ele fala, eu sou do lado de cá, vou dar um pulinho lá só para dar uma disfarçada, não tem como, porque essa ponte eles tiraram. Então, agora, quem é o que é. E isso é visível, né? E aí ele fala, por isso, olha só, gente, isso é tão sério que a gente tem que ler muitas vezes. É por isso que agora não se vê arrependimento. Olha só. Se vê o mal de todas as maneiras e não se vê o arrependimento. Não tem mais aquilo, né? Meu Deus do céu, por que eu fui... Arrependimento sincero. Por que eu fiz isso? O mal hoje, que é fruto direto desse orgulho, dessa vaidade, dessa soberba, está tão explícito, ele é tão ele, assim como o bem, que o mal nem sequer arrependimento tem, porque ele se acha tão perfeito, tão dono disso tudo, ele está tão acima de todos os processos, que não tem arrependimento. Arrepender de quê? Arrependimento de ser o melhor? Arrependimento de, está acima de todas as coisas? Não. Então, nem arrependimento ele tem, né? Então, não quero nenhum de vocês, ele está falando a todos nós, com tristeza e desesperança e falta de fé. Porque foi dito a todos, já tem algum tempo, né? Que nós até já falamos aqui, que entraríamos no momento da Terra que a fé de todos seria testada. E todos estão no meio dessa grande prova para vencer e não para transformar numa expiação futura. Então, todos nós estamos no meio desse processo, com essa fenda aí na frente, né? Com a fenda aí, sem possibilidade de disfarce, de máscaras, de processos, porque já somos marcados, eles sabem quem somos nós, né? Literalmente quem somos nós. Então, até o saber disso fez
com que as máscaras caíssem mesmo e houvesse esse assumir o mal de forma bastante evidente, bastante vaidosa, bastante orgulhosa, né, de muitas pessoas. E por quê? Porque para que disfarçar, né? Isso aí mesmo, então pronto, né? Então, mas não é para ter tristezas e nem falta de fé e nem desesperança, porque nós estamos nessa batalha para vencer, não para se deixar cair na falta de fé, na desesperança e na tristeza e criar expiações futuras. Então ele fala, estão vocês na prova para vencer. Essa é a fé que devem ter. A fé que devemos ter nós estamos nessas provas, nesse momento dessa grande prova, para vencer. Então, nós vamos vencer, né? Pode ter momento de cansaço? Pode. Pode ter momento de um leve desânimo? Pode, leve. Profundo não, ele ainda fala assim, porque profundo não pode. Pode ter um momento de um pouco de cansaço desesperançoso, né? Pode. É humano. Se não tem isso, é um robô, então pode. Porque estão preparados para vencer. Então, não haverá construção precoce dessa expiação futura. Ponto. Isso para mim foi assim uma esperança e uma ordem, né? Você pode ter momentos de tristeza, momentos de desânimo, momentos de desolação, momentos que você quer sentar, chorar e gritar. Pode, porque somos humanos, a gente tem que ter isso, porque o bem, ele precisa criar os elementos da dúvida, que é a sua discussão ética íntima, para poder agir e progredir, né? Agora, sabendo que nós temos os elementos, estamos preparados para vencer e não deixar que a desesperança e a fé seja uma preparação, uma construção precoce de futuras expiações, né? Não é o momento para fazer isso, o momento é para vencer. É isso que ele está dizendo. Esse é o mal daquelas tentações, né, que Jesus disse, né, no Pai Nosso, não está lá? Livrai-nos de todo mal, que eu possa ver livre das minhas próprias tentações e de todo mal. É nisso que está se falando, a prece fala exatamente isso, né? As tentações íntimas e a gente precisar nos livrar, vencer isso para vencer o momento em que estamos. Porque este marco, ele volta a falar, já está feito. Já está feito. Quem está com o dedo, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas orientações, nas instruções dos Espíritos, pelo Espírito de verdade, falando sobre os obreiros do Senhor. Ele fala, Deus já colocou o dedo na testa de todos nós, né? Já nos marcou, tá? Porque esse marco já foi feito. Então, vamos seguir em frente com todos os problemas, com as dificuldades, com os entraves, com as situações que gerarão muitos problemas à frente. Mas, no momento algum, perder a fé. Porque isso é prova. E prova que estão preparados para vencer. Então, nós estamos no momento sendo testados, provados. E ele está nos dizendo, Jesus já nos disse, nós vamos vencer. Nós estamos preparados para vencer. E não para cair na fenda adiante, nesse precipício que está aí adiante de todo mundo. Graças a Deus. Foi a mensagem de vovô. É uma mensagem que, é claro, nos leva a inúmeras reflexões, né? Quanto mais a gente lê, mais reflexões vamos fazer a respeito disso, né? Então, mas, quando eu disse que era uma mensagem que gera esperança, é nesse sentido, gente. Estamos com dor? Estamos. Estamos de luto? Estamos. Estamos passando por problemas indescritíveis? Estamos.
Então saiba, o mal tá aí, tá vaidoso, orgulhoso, prepotente, sem limite, se acha. Mas o bem também está, e o bem está em nós. E o bem precisa travar dentro de si essa discussão ética, né? Devo ou não devo? É lícito ou não é lícito? Qual o caminho? Porque na hora que decide, toma o caminho, vai ser o caminho correto para vencer esse momento. Então, não nos desanimemos, né? Não percamos a nossa fé, porque são os elementos que a gente tem para acordar todos os dias, né? É isso que ele fala, que faça disso a sua fé, que você vai vencer. Eu vou vencer, você vai vencer, todos nós vamos vencer. Não importa o tamanho das questões que venham até nós. Estamos preparados para vencer, não estamos? Estamos. Jesus disse, vovô reforça, nós estamos preparados para vencer e vamos vencer. Não desistam nunca das suas discussões íntimas que levam ao fortalecimento do bem dentro de nós, porque é assim que evoluímos, nas discussões éticas durante toda a nossa existência. E vamos evoluindo e vamos evoluindo. E não se preocupem com o mal, eles têm o destino dele. E nós temos que nos preocupar com o nosso destino. Não criar, como a vovô falou, futuras expiações. E vencer a batalha pelo bem, no bem e para o bem, agora. Esse é o momento, essa é a prova. E vamos vencer. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Já deu a hora, são 8h03. E vamos então encerrando o nosso encontrinho da noite de hoje. Breve, é tão brevezinho, mas temos agora o tratamento das 8 horas. Pai, Deus Pai, esteja junto a nós, sempre que lhe for possível, quando permitirmos, quando aceitarmos pela humildade, pela benevolência, pela caridade, pela compaixão, que Tu és o nosso Pai e que nós somos todos irmãos, Teus filhos. Ajude-nos nessa construção íntima, dolorosa, febril, mas vitoriosa. Porque queremos, Pai, no futuro da nossa existência imortal, sentar-te ao lado, de tal ordem que difícil nos é compreender como isso foi possível. Mas Ele veio e aqui junto a nós deu-nos o amor ao Pai e o amor ao próximo em nossas mãos. E falou, filhinhos, façam bom uso deste presente que vos dou. Então somos gratos, porque hoje temos a certeza de que podemos usar este presente e sermos felizes. Agradecemos a espiritualidade amiga, que sempre junto a nós nos guia, nos orienta e nos ilumina, apesar de sermos como somos. E numa paciência devota de pai para filho. Eles estão ao nosso lado e nos sugerem sempre, faça o melhor, faça o bem, faça o bom. E assim, quando acordamos, trazemos esse germe dentro de nós e a disposição íntima de dizer, hoje eu serei melhor e farei melhor. Então agradecemos. E que nessa noite, ao recolhermos
para os nossos quartos, a dormir a noite benéfica do descanso do nosso corpo físico, na recolhida, possamos simplesmente dizer: amigos, eis-me aqui, leve-me com vocês para o aprendizado da noite, para o labor da vida. Que assim seja, com a graça de Deus. Que Jesus abençoe todos nós, hoje e sempre, iluminando-nos, guiando-nos. Tenham uma boa noite. Aqueles no tratamento, que tenham um bom tratamento na noite de hoje, na paz e na alegria. Vencer. Venceremos. Estamos vencendo. Tchau, amores. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.